Olá! O que é fisioterapia forense? Essa pergunta aparece com muita frequência nas minhas redes sociais. E é preciso abrir a mente um pouquinho para esse entendimento do que é a fisioterapia forense. Porque a primeira coisa que pode vir à cabeça do fisioterapeuta quando ele pensa em fisioterapia forense é na perícia fisioterapêutica trabalhista ergonômica. Aí a pessoa diz, não, fisioterapia forense é perícia no local de trabalho, nexo causal e tal. E isso é um erro, porque a fisioterapia forense é muito maior que isso. Para você ter uma ideia, dentro dos serviços que eu ofereço para o advogado, eu ofereço mais de 20 serviços para o advogado. Um deles é perícia, acompanhamento pericial. E um deles é a perícia propriamente dita, ela só atende ao juiz. Então é um serviço bem focado para quem quer trabalhar para o juiz. E pensando nisso, se você pegar a perícia trabalhista, ela é um pedacinho das perícias que o fisioterapeuta faz. Porque o fisioterapeuta também faz perícia previdenciária, faz perícia securitária, faz perícia de isenção fiscal, faz perícia criminal, faz perícia na fazenda pública. Então a perícia trabalhista, ela é um pedacinho da perícia fisioterapêutica. E a perícia fisioterapêutica é um pedacinho da fisioterapia forense. Então a fisioterapia forense é maior. E por que ela é maior? Eu vou te explicar. Quando nós pensamos na área de atuação junto ao direito, nós podemos assumir 3 papéis básicos. O mais conhecido deles é o papel do perito, que é aquele que assiste o juiz, né? O profissional de confiança do magistrado, e é aquele que emite o laudo judicial. Então, quando você pensa que você vai trabalhar com perícia, você só tem uma opção, que é trabalhar para o juízo emitindo o laudo. E acabou as suas opções ali. Se você parar para pensar que nós temos, melhor dizendo, no Brasil ao redor de 18 mil juízes, e que todos eles provavelmente já têm um rol de peritos, você vai acabar concorrendo com um monte de gente, né? E concorrendo com um monte de juízes que já têm seu perito de confiança. Você vai ter que construir a sua vaga, digamos assim. Mas quando você abre a cabeça e pensa em fisioterapia forense, você descobre que tem outros 2 papéis que você pode assumir. O mais abrangente deles é o de jurisconsultor. O jurisconsultor é aquele profissional, fisioterapeuta, que vai dar consultoria para o advogado em diversos momentos em ações que envolvam dano corporal, dano material, problemas no local de trabalho. E quando você fala em jurisconsultoria, você expande o seu número de serviços. Você pode, por exemplo, fazer auditoria documental. O advogado recebe um monte de documentos do paciente, uma série de documentos nosológicos, e aí ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não sabe se aquela ecografia está numa linha do tempo adequada, se aquele atestado ainda está válido, se aquele exame é ligado com a tese que o paciente está dizendo de estar adoecendo. Então você vai poder fazer uma auditoria documental, e nessa auditoria documental você vai poder, por exemplo, aproveitar documentos, descartar documentos ou ainda solicitar documentos para melhor fundamentar a tese inicial, da peça inicial. O que é uma peça inicial? A peça inicial é o primeiro documento que dá o start no processo. Então o advogado, para dar um start no processo, para o autor conseguir ingressar com a ação, precisa uma peça, um documento. E essa peça a gente chama de peça inicial. A peça inicial ela vai ter uma tese, uma história que o reclamante ou o autor da ação está contando. É a história que ele está contando. E essa história, para ser verdadeira ou para ter elementos de veracidade, vai ter que estar pautada em documentos. E aqueles documentos são vários. E aí pode ser que o advogado não saiba o que fazer. Bom, a minha tese é que ele tem uma incapacidade e deficiências estruturais e funcionais no ombro.
mas ele me trouxe uma ressonância cervical. Pode ter relação? Pode. Mas aí a gente precisa avaliar o paciente para ver se realmente aquela disfunção no ombro está vindo da coluna cervical ou se será necessário que ele faça uma avaliação clínica com novos exames, com novos diagnósticos e verificar se ele realmente não tem um problema no ombro. Então esse trabalho quem faz é o jurisconsultor. Ele vai ajudando o advogado a construir aquela peça inicial. E do outro lado, quem recebe a ação, ele não sabe como se defender das questões técnicas que foram colocadas. E aí o advogado defensor ele vai ter que fazer uma peça também, que é a contestação. Então a peça de contestação ela vai de encontro à peça inicial, ela rechaça a peça inicial, ela aponta ela discorda da peça inicial. E se a peça inicial está repleta de elementos técnicos, do outro lado a contestação vai ser necessária. Então o jurisconsultor, do outro lado, fisioterapeuta, pode encontrar falhas, pode encontrar inconsistências e dizer, olha, nesse exemplo prático que eu dei, olha, o indivíduo entrou com várias queixas de ombro, mas só tem um exame de cervical. Cadê o exame que mostra os problemas de ombro? Então, assim, a gente tem... isso é um serviço, tá? Só um. Depois, dentro dessas peças, tanto a inicial quanto a de contestação, eu posso criar a parte técnica, escrever para o advogado a parte técnica da peça. E aí ele vai pegar essa parte técnica e vai incorporar com a parte legal, de direito propriamente dito, e vai fundamentar essa peça para que ela seja robusta e conte a história do ponto de vista do autor da ação. Então o jurisconsultor ele faz isso. E fora uma infinidade de momentos que o jurisconsultor vai atuar durante o processo, antes ou depois ou durante o processo. E se em algum momento este processo vir a ter uma perícia, seja funcional, uma perícia de saúde, para ver as questões de incapacidade do indivíduo, seja uma perícia no local de trabalho, as partes pautadas no Código de Processo Civil têm o direito de indicar assistentes técnicos, ou seja, os seus peritos, o seu perito assistente, que a gente chama de assistente técnico. Vai ter o perito do juízo, que é aquele de confiança do juiz, e vai ter as partes, os seus assistentes, um de cada lado. E o que vai acontecer? Se você já está atuando no processo como jurisconsultor, você tira a capa do jurisconsultor e coloca a do assistente técnico. Qual é a diferença? A diferença é que o assistente técnico, ele além de entregar o parecer de assistente técnico, ele fica abrigado pelo artigo 473, parágrafo 3º. Ele ganha poderes, entre aspas, no processo de pedir documentos, entrevistar pessoas, fazer medições, enfim, você ganha autonomia para construir o seu parecer, construir o seu documento forense. Então, neste exemplo, você vê que a gente já está construindo em vários momentos os atores que você, aliás, os papéis que você pode assumir, seja jurisconsultor, assistente técnico ou perito judicial. Ou ainda, na análise como jurisconsultor, você verificou que os documentos são inconsistentes, as queixas do paciente não batem com o que ele está dizendo, a tese que ele está dizendo de que ele está incapaz para o trabalho não está bem fundamentada, porque as lesões que ele tem não são tão incapacitantes, e aí você vai poder fazer um parecer de viabilidade dizendo para o advogado, olha, infelizmente a tese desse paciente não se sustenta. Ele, em virtude dessa bursite, ele não está inválido para o trabalho. Porque ele vai fazer um tratamento medicamentoso e fisioterápico e vai ficar bem. Com a remissão dos sintomas, ele não tem mais incapacidade. Então é uma ação que não tem guarida. Isso é o papel do jurisconsultor. O jurisconsultor pode ser consultado a qualquer momento. O processo está andando. O advogado não contou com você para fazer a peça inicial, a perícia aconteceu sem o assistente técnico e o laudo veio ruim. E aí o advogado precisa contestar esse laudo, precisa fazer uma impugnação, dizer o que não concorda ou apontar as falhas do laudo judicial. Quem que ele vai contratar para fazer isso? Qual é o profissional que ele vai buscar para fazer isso? O jurisconsultor.
fisioterapeuta. Aí você vai receber aquele laudo, você vai analisar, vai apontar os pontos de inconsistência. E esse é um serviço, impugnação é um outro serviço que você oferece. E um outro serviço linkado com impugnação, que é os quesitos complementares, que são perguntas técnicas que você pode fazer para o perito. Então, fisioterapia forense é muito mais que perícia. É muito maior. Tem muitos momentos, você pode fazer diversas atuações fora da questão pericial. Você pode fazer pareceres ad hoc para o paciente utilizar a nível administrativo para tentar benefícios do INSS, isenções fiscais, atestar que a pessoa tem deficiência. Agora há pouco tempo, um aluno meu surgiu uma oportunidade de atuar na área forense e ele estava na dúvida se ele podia fazer, a pessoa pediu para ele um parecer para provar que ela era uma pessoa com deficiência, pois ela tinha passado num concurso público na vaga de pessoa com deficiência. E a organização do concurso não queria aceitar ela como uma pessoa com deficiência. Só que ela era uma pessoa com deficiência pelos parâmetros da lei. Quem faz isso? Você, fisioterapeuta, jurisconsultor. Então, esse é um pocket, né? Um videozinho pequenininho para a gente abrir a cabeça. Isso aqui caberia uma aula de 2 horas para a gente entrar em tudo. Aliás, quando eu faço o webinário, eu expando bem. Para você ter uma ideia, eu falo de fisioterapia forense em 3 dias por 2 horas. Porque é tão rico esse assunto. E esse aqui é um pocket para você começar a entender e desmistificar um pouquinho a fisioterapia forense. Então, fisioterapia forense é muito mais do que perícia. É pegar todo o conhecimento do fisioterapeuta, pegar o diagnóstico fisioterapêutico e encaixar nas demandas oriundas dos processos administrativos ou judiciais. Beleza? Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha, curte, compartilha, salva, comenta aqui embaixo, conta pra mim aí como é que é a tua experiência com a fisioterapia forense, o que você faz como fisioterapeuta forense e permita que esse conhecimento se expanda aí para os outros colegas de trabalho. Valeu? Um grande abraço!